Assim que completei 18 anos, fui à caça de um serviço. Naquela época, não tinha esse negócio de jovem aprendiz. Não que eu soubesse, pelo menos. Estava na idade de querer sair e comprar minhas coisas. E minha família não tinha condições. Já no meu primeiro dia, no emprego novo, conheci o Matheus. Tinha quase a mesma idade que eu. E era ninguém mais, ninguém menos, que o filho único do patrão. Ele ainda não trabalhava direto na loja, mas estava acompanhando o pai em algumas situações para ir pegando o ritmo. Era uma empresa familiar, de médio porte, com anos na região. E várias pessoas da família trabalhavam ali. A tia do Matheus era subgerente, o pai, dono e gerente. Entrei como caixa, e o via de vez em quando. Parecia ser gente boa, e era bonitinho. Reparei que Matheus demonstrava algum interesse por mim. Sem nenhuma experiência em trabalhos anteriores, não maldei. Hoje sou totalmente contra relacionamentos no ambiente de trabalho. Como diz minha mãe, não se faz caca, onde se come. Aprendi isso da pior maneira. Sempre que vinha, ficávamos na porta juntos conversando. Enquanto seu pai e a outra caixa revisavam tudo para fechar. Durante uma época trocamos mensagens. Até que aceitei sair com ele, mas mantivemos nosso lance em segredo por um bom tempo, só assumindo quando percebemos que era algo sério. A princípio, sua família recebeu bem a notícia, e continuei trabalhando normalmente. Não queria usar disso para ter qualquer benefício dentro da empresa. A relação com os meus colegas já tinha ficado estremecida. Quando souberam que estava envolvida com alguém próximo da chefia, tudo o que menos precisava era que pensassem que iria virar uma folgada. Depois de 3 anos juntos, ficamos noivos, e comecei a frequentar a residência da família. Um imóvel enorme e lindo. Meu sonho era ter minha casinha. Nem precisava ser tão grande, mas queria um lar para cuidar e uma família. Apesar de gostar de ter meu próprio dinheiro, e sendo de origem humilde, não podia me dar ao luxo de não trabalhar. Mas se pudesse escolher, seria como a minha sogra. Só iria cuidar do lar e dos meus filhos. E Matheus não só sabia disso, como me dava total apoio. Sempre que ia para sua casa, me oferecia para arrumar, fazer a comida, dar banho nos cachorros e limpar o quintal. Até ajudar Matheus a lavar o carro da família, já tinha feito. Não conseguia me ver em um ambiente onde não pudesse ser útil. E meus dotes cuidando da casa e cozinhando sempre foram muito elogiados por todos. Me realizava fazendo isso. Mesmo naquela época, já se esperando bem mais das mulheres. Ser mãe e dona de casa continuava sendo meu maior sonho. 6 anos se passaram, continuávamos noivos. Agora Matheus trabalhava em tempo integral, como gerente na loja em que eu estava, e o pai foi ser gerente em outra loja, recém-inaugurada. Tudo ia bem, até aparecer uma oportunidade de prestar concurso público. Mesmo desde muito novo, sendo treinado para assumir os negócios da família, Matheus tinha outras ambições. Era muito inteligente, estava fazendo faculdade, assim como eu, que mesmo trabalhando nunca abandonei os estudos. E sonhava em ser concursado. Caso passasse, teria que mudar de estado. Estava disposta a lhe apoiar em tudo, inclusive deixar minha família e amigos em BH, para começar uma vida do zero ao seu lado, em outra região. Todos esses anos, fizemos muitos planos. E agora parecia que estavam perto de se realizar. Assim que marcaram a data da prova, já quis saber como iríamos fazer. Afinal tinha faculdade, trabalho e minha família, várias coisas a resolver. Foi então que Matheus contou que de início iria sozinho. Quis saber quanto tempo isso iria levar, como ficaria nossa relação. E Matheus só desconversava, sem falar uma coisa que disse, que me magoou, e acendeu um sinal de alerta, quando respondeu que estava indo para lá, para trabalhar e não namorar. O lembrei que já não namorávamos há anos, que éramos noivos e que esse deveria ser o objetivo, construirmos uma vida juntos. Tentou remediar, dizendo que só me levaria quando tudo estivesse resolvido, mas sua explicação não me convenceu. Quando comecei na loja, notei
que a maioria das vendedoras com mais tempo de casa já tinham passado da casa dos 50 e eram muito respeitadas pelos patrões. Uma delas, Marta, era muito próxima da tia do Mateus, a subgerente. Faltando uma semana para a viagem do meu noivo, a irmã mais nova da Marta teve um derrame. Marta era uma ótima vendedora, vivia para aquela loja. Em dias de movimento, não tirava a hora toda do almoço, nem de lanche. Muitas vezes fez hora extra sem ganhar nada com isso, além do que conseguisse vender. Também nunca foi de chegar atrasada ou faltar. Assim como eu, Marta nunca usou da sua relação próxima aos patrões para ter vantagens dentro da empresa. Tinha pedido para adiantarem suas férias, que inclusive estavam atrasadas, para estar ao lado da irmã, que tinha ficado com metade do corpo paralisado, a se adaptar. Mas foi negado. Eles usaram como justificativa o fato de uma grande data pro setor estar se aproximando, e que precisavam dos vendedores à inteira disposição para tirar o máximo de lucro. Tentou argumentar que se não fosse para cuidar da irmã doente, certamente ficaria. Mas foi em vão. Chateada com os patrões, no dia que meu noivo foi viajar, puxou assunto comigo sobre a viagem. Perguntou se iria junto, neguei, e contei para ela o que Mateus me dizia. A mulher faltou gargalhar na minha cara. Falou que ele estava querendo me dar o pé, que sua família nunca me aceitou, que queriam que Mateus casasse com alguém do mesmo nível social deles, que nunca me respeitaram, que sua família cansou de ver Mateus dando em cima das mulheres que passavam na rua quando estava na hora do meu almoço, que ele e o pai ficavam olhando para a bunda das clientes, e todo mundo da loja sabia, mas não podiam me dizer nada, senão seriam demitidos, que quando não estava perto, Mateus agia como se fosse solteiro, e a família apoiava. A princípio não acreditei, sabia que tinham negado a ela as férias, e pensei que Marta tinha feito isso de vingança. Ficaria 3 dias em São Paulo. Chegaria um dia antes da prova e passaria um dia a mais lá, porque um conhecido do pai o levaria para conhecer a cidade e explicar como funcionavam as coisas. No primeiro dia, nos falamos normal. Já no dia da prova, ele sumiu, sendo que, segundo sua família, Mateus estava se comunicando com eles normalmente, só comigo, que ficou o dia todo sem responder. No terceiro dia, fiquei ligando para ele direto. Quando me atendeu, foi super grosso comigo. Disse que eu estava enchendo o saco. Questionou se não estava vendo que ele estava ocupado. E perguntou se quando se mudasse, eu iria ficar assim. Porque se fosse, era melhor a gente terminar. Tentei explicar que só insisti, porque ficou um dia inteiro sem dar notícias, que ele estava em outra cidade, e fiquei preocupada, já que ele não era de fazer isso. Mas Mateus estava muito impaciente, e tudo era motivo para ameaçar terminar. No meio da discussão, acabei dizendo que pela confiança que estava, devia achar que se saiu bem no exame, que devia ser verdade, que só estava esperando passar nessa prova, para me dar o pé na bunda, que sua família nunca me aceitou e o acobertava, quando ele me desrespeitava na frente dos meus colegas, dando em cima de outras mulheres. Ele não admitiu, mas também não negou, só dizia que estava muito ocupado, e que se fosse para eu agir assim, era melhor a gente terminar. Acabei por aceitar o término do nosso noivado de anos, pelo telefone, já que era isso que ele queria, no fim das contas. Fui até seu pai, contei que já sabia de tudo e que queria sair da loja, pensando em se livrar logo de mim. Aceitou me mandar embora. Ainda tinha 30 dias pela frente para cumprir. Talvez com medo de tentar me vingar no seu negócio, pelo que me fizeram. Sua família me tratou normal ao descobrirem do nosso término, mas não seria capaz de fazer algo assim. Sua tia até veio falar comigo, que ficou triste com a notícia, e que fui burra de ter terminado. Segundo ela, Mateus estava bem perto de subir na vida, e eu tinha ficado tantos anos com ele, e estava abrindo mão de tudo fácil, para outra chegar e colher os louros.
mas não queria que ele ficasse comigo por obrigação, e sim porque queria de coração construir uma vida comigo, ter filhos e tudo mais. Até me iludi quando voltou, que iria me procurar para conversarmos pessoalmente, pelo menos para ter um fim digno. Afinal, foram 6 anos de relação, não 6 horas ou 6 dias. Mas no mesmo dia que chegou, me bloqueou de tudo, e nos dias que se seguiram foi me apagando da sua vida em todos os lugares. Até no trabalho, agia como se eu nem existisse. Quem visse de fora, nunca imaginaria que há pouquíssimo tempo atrás, nós tínhamos sido um casal por tantos anos. Só me restou levantar a cabeça e continuar trabalhando normalmente, e falando com eles, o estritamente necessário. Ainda no meu tempo na empresa, saiu um boato de que Mateus não tinha passado na prova, ao contrário do que muitos ali pudessem imaginar. Não fiquei nada feliz com essa notícia. Sabia que ele devia estar arrasado. Afinal, era um grande sonho da sua vida, que havia sido frustrado. Talvez agora soubesse como me senti, quando descobri que todos os planos, que passei anos idealizando, nunca iam se tornar realidade. Quando faltava pouco pro meu aviso acabar, me surpreendi com uma mensagem do Mateus, pedindo para a gente se encontrar. Segundo ele, se deixou levar pela pressão dos pais, mas nunca deixou de me amar. Queria uma segunda chance. Disse que talvez a nossa relação, longe da família dele, desse certo, mas me recusei. Sofri demais com a forma que me tratou. Ficou claro para mim que nunca me levou a sério, que só estava passando um tempo comigo, até as coisas darem certo na sua vida, e que se algum dia seus sonhos se realizassem, com certeza iria me abandonar. O bloqueei, saí da loja e terminei a faculdade. E hoje faço estágio em uma empresa bem bacana. Estou em outro relacionamento. Hoje não me vejo só cuidando de casa e de uma família. O medo de ser abandonada, de uma hora para outra sem eira nem beira, ainda me assombra. Não acredito mais nas promessas dos homens. E mesmo em um relacionamento sério e bom, mantenho o pé atrás, sempre me precavendo. Viver preparada para tudo tem um preço, mas prefiro pagar do que ser novamente iludida.